Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus nos escreveu, no capítulo 28. Nós vamos ler, queridos, do versículo 16 ao versículo de número 20. Evangelho que Mateus nos escreveu, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Mateus 28, do 16 ao 20, a palavra do Senhor diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos para que neste momento o Senhor fale aos nossos corações e nós sejamos verdadeiramente edificados, que apesar de todas as limitações que nós temos e somos, o Senhor ministre as nossas vidas com graça e bondade, para que nós possamos compreender a verdade, sermos impactados por ela e então nos alegrarmos, nos regozijarmos na verdade. Opera, Deus, com graça. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, este é um dos textos do Novo Testamento mais conhecido quando se fala a respeito da missão da igreja, aquilo que nós precisamos fazer como discípulos, como igreja, como crentes. O Senhor nos comissiona a uma ação missionária inquestionável e que o Senhor nos chama para essa missão, não porque nós estejamos omissos ou então porque nós não temos nada o que fazer. Ao contrário, esta missão é o que nos dá o que fazer neste mundo. E eu digo isso, queridos, porque normalmente nós associamos, e é um pouco daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, a missão como um trabalho, algo que nós tenhamos que desempenhar na sociedade em que nós vivemos. E ainda que isso seja verdade, quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Jeremias 29, quando o Senhor fala ao seu povo a respeito daquilo que nós precisamos fazer enquanto estivermos na Babilônia, e nós precisamos trabalhar, nós precisamos construir cultura, nós precisamos buscar a paz e a prosperidade da cidade, e nós fazemos isso através do nosso trabalho. Nós não podemos diminuir ou diluir ou reduzir a missão da igreja a apenas trabalhar. Aquilo que você faz como profissional, lá no seu ambiente de trabalho, lá no seu lugar de produção, lá, aquilo sim é parte da nossa missão como igreja. Nós estamos construindo cultura, nós estamos trabalhando para o avanço do reino de Deus, lá no seu trabalho, lá com aquilo que você faz, mas isso não é tudo o que nós somos chamados para fazer como igreja. A missão para a qual nós somos chamados é essencialmente uma missão de proclamação. E por que eu quero dizer e enfatizar essa realidade de uma missão de proclamação? Porque você, sendo um bom profissional na sua área, trabalhando com zelo, trabalhando com dedicação, você concorda comigo que você está, sim, cumprindo a missão do Senhor de construir, de edificar a realidade do reino no seu local de trabalho? Com certeza. Você está trabalhando e, ao trabalhar, você está edificando o reino de Deus ali onde você está. No entanto, é possível que alguém
olhe para você e não identifique automaticamente que você está trabalhando para a edificação do reino de Deus. É exatamente por isso que você precisa dizer: eu estou trabalhando para a edificação do reino de Deus. Ninguém vai descobrir isso automaticamente apenas de olhar para o seu zelo, para a sua dedicação no trabalho. Você precisa proclamar: estou trabalhando para a edificação do reino de Deus. No entanto, queridos, essa missão de proclamação, ela não está vinculada apenas ao seu trabalho, mas ela está vinculada a toda a instância relacional da igreja. Toda a instância de relacionamento do povo de Deus está direcionada para essa realidade intencional de proclamação. Tudo o que devemos realizar no mundo não é restrito ao nosso trabalho. O Senhor nos chama a uma missão de proclamação. E como é que nós pensamos nisso a partir deste texto, queridos? A primeira coisa que nós precisamos enxergar e que o Senhor nos chama a viver através desse texto é um reconhecimento da autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus é o que de fato nos impulsiona para a missão. Se você olhar comigo o versículo 18, 18, o Senhor Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, às vezes nós temos um relacionamento próximo, e tão próximo com Jesus, e o que não é ruim, é assim que tem que ser mesmo, é um relacionamento próximo, de intimidade, de profundidade, que às vezes nós nos esquecemos que Jesus não é apenas o nosso Senhor e Salvador. Jesus não é apenas aquele com quem nós nos encontramos quando, no secreto da nossa vida, no secreto do nosso quarto, nós encontramos ao ler a palavra. Jesus não é apenas aquele com quem nós nos encontramos no secreto quando nós oramos. Ele é mais do que isso. Ele não é apenas o meu Senhor e o meu Salvador. Ele não é apenas o seu Senhor e o seu Salvador. Jesus é o Senhor de tudo o que existe. Ele tem autoridade sobre tudo o que existe, quer você reconheça isso ou não. Jesus tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Jesus tem autoridade sobre todos os seres humanos. Jesus tem autoridade sobre tudo o que existe, quer as pessoas reconheçam isso ou não. Jesus é quem possui toda a autoridade. E quando nós olhamos para nós, queridos, aqueles que creem, aqueles que professam que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, então, queridos, nós muito mais precisamos nos submeter à autoridade de Jesus. A realização da missão, queridos, e esta missão de proclamação é, na verdade, uma questão de submissão à autoridade de Cristo. Toda autoridade que existe sobre o mundo pertence a Jesus. E diante de toda esta autoridade que ele possui, queridos, ele nos comissiona. Veja bem, é bastante possível que você, lá no seu trabalho, diante da autoridade do seu patrão, do seu chefe, ou de alguém que exerce algum cargo de liderança, em algum momento você possa falar assim: quer saber, eu não vou fazer nada disso. Isso, de fato, pode acontecer. É lógico que é possível que você enfrente algum tipo de, de represália a respeito disso. E, dependendo da gravidade, você pode, inclusive, ser mandado embora, caso o seu chefe, aquele que coordena a sua área, te mande fazer alguma coisa, te ordene alguma coisa, e você se recuse, se negue a fazer aquilo, sendo que aquilo é parte do seu trabalho, é bastante provável que você pudesse ser mandado embora. É bastante provável que um filho desobedeça a seus pais, não é verdade? Aliás, nós, como pais, sabemos muito bem que isso é possível, né?
é bastante provável que você desobedeça a alguma figura de autoridade na sua vida, ou os governantes, né, a autoridade policial e etc, etc. É bastante provável que isso aconteça ao longo da nossa vida, mas nós sabemos que nós sofreremos algum tipo de represália ao descumprirmos as ordens daqueles que têm autoridade sobre nós. E aí, quando nós olhamos para esta fala, e nós olhamos para o Senhor dos céus e da terra, para aquele que domina e que tem autoridade sobre tudo que existe, e nós olhamos para Ele numa perspectiva de submissão a Ele, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, Ele me manda fazer algo e eu preciso responder a esta ordem de alguma forma. A pergunta é: será que nós temos a possibilidade de dizermos para o nosso Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra, olharmos diante dele, nos seus olhos, e falarmos assim: Jesus, eu sei que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra, mas isso aqui que o Senhor mandou eu não vou fazer não. Você consegue imaginar essa situação? No entanto, queridos, infelizmente, quando nós falamos da missão da igreja, é isso que nós constantemente fazemos. Nós olhamos para a autoridade que Cristo possui, a autoridade sobre os céus e a terra, a autoridade suprema, a autoridade sublime, a autoridade majestosa, e falando assim: Jesus, nós reconhecemos isso, mas isso que o Senhor manda não é para nós. Nós não vamos fazer. Queridos, a autoridade de Jesus é o que nos impulsiona, sim, a missão, é o que nos compele para a missão, porque nós queremos viver em obediência àquele que tem toda a autoridade, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é amável, e então nós olhamos para esta grandiosa autoridade que Ele possui, e nós deveríamos responder: Senhor, se o Senhor me manda fazer isso, e o Senhor é bom, e o Senhor é amável, e o Senhor é gracioso, então eu quero participar disso. Porque a autoridade de Jesus não é uma autoridade de um déspota, não é a autoridade daquele péssimo patrão que você já teve ou que você tem, não é a autoridade de um pai ou de uma mãe que perversamente ordena coisas más aos seus filhos, mas a autoridade de Jesus é uma boa autoridade, uma autoridade amável, de um rei gracioso. Então, como é que nós poderíamos olhar para toda essa autoridade e dizer assim: Jesus, eu não vou fazer? Não tem como, irmãos. Não tem como. Ou nós nos submetemos à autoridade de Jesus que nos impulsiona à missão, ou então nós nem deveríamos dizer que Ele é nosso Senhor e Salvador. Porque se Ele é, então nós somos submissos à sua autoridade. E ao reconhecermos essa autoridade boa e graciosa e maravilhosa, então nós cumprimos aquilo que Ele nos ordena. Mas não é apenas isso, queridos. Nós também olhamos para esse texto e nós percebemos que o Senhor nos chama a uma missão completa. Não é apenas parte de algo a ser realizado, mas uma missão completa. O Senhor Jesus diz: vão e façam discípulos. O Senhor Jesus diz: batizem-nos. E o Senhor Jesus diz: ensinem eles. O que o Senhor está querendo dizer a respeito disso? Ele está falando sobre uma missão que vai e proclama para que outros discípulos sejam feitos discípulos. Jesus está dizendo que esta missão também tem a responsabilidade de fazer com que estes novos discípulos venham participar da comunidade da aliança através do batismo. Mas Jesus também diz: olha, eles precisam viver da forma como eu quero que eles vivam. Nessa realidade, queridos, que nós enxergamos a completude da missão,
onde existe a proclamação do Evangelho, existe a integração na comunidade da aliança através do batismo, e existe o ensino da vida cristã de acordo com o que o Senhor nos ordenou, então, queridos, assim nós temos a possibilidade de cumprirmos a missão. A missão não está vinculada apenas à proclamação do Evangelho fora da igreja, mas a missão está vinculada à integração na comunidade da aliança. A missão está vinculada ao ensino daquilo que Jesus ordena. E é por isso que a vida da igreja é tão importante para a missão, queridos. Porque pode ser que você seja um grande proclamador lá no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança. Pode ser que você seja alguém que diz: olha, Jesus é o meu Senhor e Salvador, e nós somos todos pecadores e precisamos dele para a nossa redenção, para a nossa salvação. Pode ser que você faça isso. Mas se essa pessoa não for incluída na comunidade da aliança, se essa pessoa não for ensinada a respeito daquilo que Jesus ordenou, então é bastante provável que essa pessoa se torne uma celebridade que falsamente se converte ao Evangelho. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que faz o gol no jogo de futebol, no fim do campeonato ele bota uma faixinha 100% Jesus, mas ele vive de maneira completamente imoral, completamente afastado da verdade do Evangelho. Mas nós podemos estar criando gente assim. Nós temos que cuidar com isso. É por isso que a vida da igreja é tão importante para a completude da missão. Mas, em terceiro lugar, queridos, nós também precisamos observar que a eficácia da missão depende da presença de Cristo. No finalzinho, Jesus diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Queridos, nós precisamos observar a realidade de que, ou encarar a realidade de que esta é uma missão impossível. Muito mais impossível que aquelas do Tom Cruise. Não é? É uma missão impossível, porque quando nós nos deparamos com o coração empedernido do pecador, dificilmente nós poderíamos romper e quebrar esta barreira por nós mesmos, pelo nosso poder de argumentação, pela nossa retórica, pela nossa sabedoria. Dificilmente nós romperíamos o coração de pedra de alguém que se vê completamente algemado ao seu pecado. Nós não temos condições de fazer isso. É uma missão impossível. No entanto, é exatamente porque a missão é impossível que Jesus vira para nós e fala assim: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. A eficácia desta missão que vocês precisam realizar depende da minha presença com vocês. E é exatamente por isso, queridos, que nós chegamos à conclusão de que a missão que nós somos chamados a realizar, queridos, não está baseada naquilo que nós somos ou naquilo que nós conseguimos fazer. Porque nós somos extremamente limitados. E aquilo que nós conseguimos fazer é extremamente limitado. No entanto, queridos, quando a presença de Cristo está conosco, então não há limite para aquilo que Jesus pode fazer. E até o coração mais endurecido pode ser transformado pelo poder do Evangelho. Pode ser que você, mesmo que não tenha grandes argumentos bíblicos, teológicos para uma situação de apologética, de defesa da fé, pode ser que você não tenha grandes retóricas e grande sabedoria para então contrapor uma argumentação, mas não importa, o poder que converte o coração do pecador não é seu, é de Cristo. É da presença dele nas nossas vidas. É por isso, queridos, que quando nós falamos da missão e nós falamos da eficácia da missão, nós estamos falando de algo que depende exclusivamente da presença de Cristo nas nossas vidas. A autoridade de Jesus nos impulsiona a missão. Essa missão é uma missão de completude, não é uma missão ineficaz, não é uma missão incompleta, mas ela
traz para a realidade do povo de Deus, para a vida da igreja, mas nós também precisamos admitir que a eficácia da missão depende da presença de Cristo. E é por causa disso, queridos, que nós somos chamados à missão. Não apenas para trabalharmos muito bem, mas também para proclamarmos no poder e na presença de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que o tempo todo, queridos, nós sejamos conduzidos em obediência à missão daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.